Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Primeiro dia. Essa primícia, casa cheia, hein? Há um tempo que primeiro dia assim não era cheio assim não. Começava a aparecer o pessoal depois do terceiro dia. Mas glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje primiciando ao Senhor o seu primeiro dia, entregando a Ele o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos enche, nos capacite esse ano para esse tempo que vem, amém? Acho que eu estou nervoso, hein? Derramei água aqui, ó. Amém, glória a Deus. Queria falar algo nessa noite sobre esse tema, enchei-vos do Espírito. Gosto muito desse tema que o pastor Dinho recebeu no ano passado, no calendário bíblico, né? Uma coisa que o Senhor começou a mover, desde quando nós começamos a fazer as festas bíblicas. E antes o Senhor dava a palavra rema para o pastor, né? Temas do ano, próximo à virada do ano, né? E o Senhor começou a falar no mês de outubro, no mês de setembro, se não me engano, que Ele liberou essa palavra, enchei-vos do Espírito. E o Senhor está movendo, são nessas datas, porque nós seguimos dois calendários, bem? Nós temos nosso calendário, esse gregoriano, que eu falo que ele é um calendário natural, mas ele é espiritual sim para nós. Deus move nas nossas datas, né? Move nos ciclos. E temos o calendário espiritual, o calendário que nós precisamos olhar, que é o calendário bíblico. E nós estamos no ano 785, né? Creio que estamos caminhando para esse lugar, caminhando para um lugar de que o Senhor está nos direcionando, e precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ouvir a voz do Espírito, precisamos entrar nesse lugar, porque só Ele pode nos levar, só o Espírito Santo pode nos levar a esse lugar. Esse lugar aonde? Ao encontro com o Cordeiro, ao encontro com o noivo. Amém? Então, esse tema, esse tempo que nós estamos vivendo, sabe de uma coisa? Ano de 2024, que já passou, hoje é o primeiro dia do ano de 2025, temos aí promessas do Senhor, propósito do Senhor, com aquilo que Ele já estabeleceu no céu. Uma das coisas que estava orando esses dias, e eu vou comentar daqui a pouco, mas sobre uma alegria que eu recebi faz aí uns 20 e poucos dias, eu acho, se me salvo engano, começo de dezembro, enfim, por aí. Eu estava orando, eu recebi uma alegria. E o Senhor falou de um crescimento. E esse crescimento, como nós estamos expandindo fisicamente, também há uma expansão espiritual. E se nós estamos preparando para esse ambiente natural, porque o espiritual já está acontecendo. Então precisamos ser cheios do Espírito, precisamos entrar nesse lugar para poder ter sensibilidade do Espírito de Deus, porque a vontade é dele, a vontade não é do homem, a vontade é dele. E se um homem de Deus ouve a voz do Espírito e toma decisões e postura no Senhor para dizer assim: Senhor, eis-me aqui e vou prosseguir e fazer a tua vontade, precisamos estar caminhando com os homens de Deus, entrar nesse lugar, nesse propósito.
Então esse tema que vai ser falado aí, não sei, por esse tempo todo aí das primícias, sobre enchei-vos do Espírito. E eu quero com você ler uma passagem que está em Apocalipse 19, 7 e 9. Se você puder abrir. Há um lugar nesses dias que nós estamos entrando, um nível maior, e se o nível subiu, nós temos que nos preparar, amém? Se Deus dá crescimento, porque Ele confia em nós. Se Ele nos dá coisas para nós fazer, porque Ele confia em nós. E Ele precisa de que nós entramos nesse lugar, amém? Eu quero ler aqui com você Apocalipse 19, 7 e 9. Está escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O linho fino, puro e resplandecente, santidade. Amém? E o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor nos chama para um tempo, amém? Um tempo de um alinhamento, santidade e também dos atos de justiça. Uma coisa que eu quero falar nessa noite, uma parte sobre os atos de justiça. O que fazer? Para a gente fazer algo no Senhor, para o Senhor, algo para Ele, nós precisamos de ter compaixão. Compaixão. E para nós termos compaixão, eu preciso entender uma coisa, que eu preciso é receber de Jesus, pelo Espírito Santo. Então por isso que esse tema, ele fala, enchei-vos do Espírito, para que eu possa caminhar e fazer os atos de justiça. Atos de justiça são várias coisas, né? Mas eu quero puxar aqui para a compaixão. Conhecer o coração de Jesus. Conhecer a vontade dele. Qual é a vontade de Jesus? O que ele realmente quer que nós façamos, como igreja, como corpo de Cristo, como nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós saímos de um tempo, estamos entrando em outro tempo. Uma chave se vira, o Senhor está passando por nós, está nos direcionando. Então eu preciso ser cheio do Espírito e fazer a vontade do Senhor. Sabe que quando nós enchemos do Espírito, nós começamos a ter a percepção espiritual das coisas. Passamos a compreender e caminhar naquilo que o Senhor quer. A vontade dEle, não mais a nossa vontade, e ter os olhos do Senhor. Então, quando nós entramos nesse lugar, cai todo o julgamento. Todo o nosso julgamento cai por terra. Porque olhar com os olhos do Senhor não é olhar com nossos olhos. Olhar com os olhos de Jesus é sem julgamento. Porque nós julgamos o tempo todo. Nós temos essa habilidade de julgar o tempo todo. Em qualquer momento a gente olhar uma situação, nós julgamos. Por isso, precisamos ser cheios do Espírito.
cheio da presença, para que aí o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é aquele que vai nos alinhar, que vai nos encher, que vai nos fazer caminhar na perfeita vontade do Senhor. E Jesus tem uma vontade para mim e para você. Jesus tem uma vontade para mim e para você individual. E Jesus tem uma vontade para mim e para você no corpo, no coletivo, no ajudar um ao outro, no fazer pelo irmão. Primeiro começa na casa. Primeiro começa aqui, aonde eu não tiro todo o julgamento dos meus olhos, aonde eu coloco meu coração em Jesus e falo: Senhor, Senhor, eu era assim, eu cheguei assim. Quantos não chegou na casa do Senhor destruído? Quantos não chegou carente? Quantos aqui não chegou machucado? Ferido por autoridade, ferido por pessoas? Quantos aqui não chegou porque estava num vício? Então, como corpo, nós precisamos ser ajustados, precisamos ser alinhados, precisamos ter o mesmo sentimento, mas para termos isso, precisamos do Espírito Santo, precisamos ser cheios. Sabe que de mim, de você não tem nada de bom sem o Espírito Santo. Enganoso é o coração do homem, quando pensa assim. Enganoso é eu e você, se pensarmos que somos bons. Não somos bons sem a presença do Espírito Santo. É pela vontade, é pelo que nós reconhecemos Jesus. E aí Ele nos dá o Espírito Santo e Ele começa a trabalhar em nós. Essa vontade. E eu quero dizer uma coisa que sobre as vestes. As vestes que está aqui, ela é puro. O linho fino. É um linho fino. Que são os atos de justiça. E que é esse ato de justiça? Atos de justiça são várias coisas dentro do contexto aqui. Mas eu quero pegar para o lado da compaixão. Eu quero trazer nessa noite, eu quero que, assim, as primícias, ela é algo muito forte relacionado à ativação. Nós somos ativados, muitas nas primícias, somos ativados. Mas eu quero que você tire dos seus olhos todo o julgamento nessa noite e coloque nos seus olhos a vontade de Jesus, a vontade dEle, o que Ele quer fazer nesses dias, o que Ele quer fazer nesse ano. Ele conta com você. Quando eu vi essa igreja cheia hoje, me emocionei, porque há muito tempo não se enche assim nos primeiros dias. Creio que Deus tem algo por esses 7 dias, porque você tem o seu coração hoje aqui. Amanhã, depois, você vai entregar os seus primeiros 7 dias do ano para o Senhor. E aqui eu falo para você, aqui é uma bateria, você vem, descarrega para o Senhor. Se agrada ao Senhor com a sua adoração, com as suas ofertas, com as suas orações, com a sua adoração. Mas você sai daqui cheio. Porque esse é o caminho que Ele tem para nós. Enchei-vos dEle, enchei-vos da presença dEle. Toda vez que nós caímos, tiramos de nós tudo que faz com que a gente olhe com os olhos naturais e comece a colocar com os olhos espirituais. Nós passamos a orar pelos enfermos, passamos a orar pelo preso, passamos a orar pela viúva, passamos a orar pelo órfão, passamos a orar por aqueles que hoje precisam de alguém ir na casa dele e falar de Jesus. Passamos a entender as mães que abandonam seus filhos. Diariamente eu deparo com isso, mas eu fico imaginando quem irá fazer por eles? Quem irá fazer?
A igreja. Somos nós que temos o Espírito Santo. Eu no começo eu tinha raiva das mães. Depois eu comecei a orar. Senhor, eu não fui abandonado pela minha mãe. Eu fui um processo. Fui abandonado pelo meu pai. E pela situação, minha mãe precisou me deixar com a família de tios. Eu morei 14 anos longe dos meus irmãos. E comecei a passar a orar pelas mães dessas crianças. Ensinar essas crianças a orar pelas suas mães. Perdoar suas mães. Porque um dos pesos piores é carregar um pai nas costas. É difícil. Eu libertei disso aos 31 anos de idade. E causou muitos problemas na minha vida. Então, quem não passou por isso? Quem não teve essa situação de uma orfandade dentro de casa? Quem não teve essa situação? Mas eu quero trazer para você essa uma realidade. Que a igreja precisa entrar nesse lugar de intercessão. Encher-vos do Espírito e olhar para essas situações difíceis de se resolver. Encher-vos do Espírito é a compaixão de Jesus. É conhecer o coração de Jesus. Nós temos um ministério que temos uma palavra, né? Atos de justiça. E por isso que aqui faz justiça. Trabalhamos muitas coisas aqui. Vários ministérios que trabalham. E desde dentro da igreja e fora da igreja. Os pastores, todos, fazem atos de justiça aqui. Pratica a compaixão de Jesus. E eu quero trazer isso para nós, como corpo. Eu faço parte desse corpo. E nesse tempo está sendo lançado para vocês, no coração de vocês, uma ativação para entrar nesse lugar. Esse é o lugar. Um lugar de compaixão. Olhar o que Jesus vê. Eu aprendi uma vez com o meu pastor, ele falou assim: quando Jesus olha um moribundo na rua, um andarilho, um drogado, ele não vê com os olhos que nós vemos. E depois eu fui pensar, e é verdade. Um dia eu estava na rua, numa sarjeta, e hoje eu estou aqui, e eu penso assim: quem olhou para mim? Jesus. Quem usou uma vida? Foi Jesus. Mas todos nós podemos se disponibilizar para que Jesus venha e nós olhamos com os olhos deles, com os olhos dele. Então por isso precisamos encher-vos do Espírito. E quando falamos dessas coisas, meu coração ele enche muito, muito mesmo. Eu não ia pregar sobre isso, mas depois eu vi o tema, enchei-vos do Espírito. Eu falei, é um tema muito forte para esses dias de hoje. Porque nós precisamos entrar nesse lugar. Eu vejo muito forte o que está acontecendo. Eu vou falar daqui a pouco que eu recebi. Na minha sala de oração, orando ao Senhor, eu vi algo forte. Do que o Senhor está por vir. Deus ele nos chama para esse tempo. Do ano 2025, haverá uma mudança. Aqui. Em nós. Ele está mexendo. 2024 foi uma história, mas agora ele está mexendo. Ele está mexendo. E ouvir a voz do Senhor, construir essa roupa. Existe uma coisa que o Senhor nos dá, pelo Espírito Santo, para construir essa roupa, né? Hoje eu estou de branco.
O branco que dessa roupa, ele é bem mais branco do que essa, é resplandecente, né? Creio eu, sim. E o Senhor está fazendo esse linho fino, construindo essa roupa. Nós precisamos construir essa roupa, fazendo os atos de justiça. Você mesmo vai construir sua roupa. Você vai pedir ao Espírito Santo: eu quero ser cheio, porque eu quero construir a minha roupa, santidade e atos de justiça. Fazer, tecer a minha própria roupa. Eu estou tecendo a minha própria roupa. Eu creio nisso. Eu creio. Porque eu conheci um Jesus. Eu conheci um Espírito Santo que me resgatou. Então, eu creio que ser cheio do Espírito é fazer a vontade dele, é entrar nesse lugar de compaixão. Quando o Senhor nos chama para esse linho fino, preparar as vestes, o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o que nos ajuda a fazer, a construir essa roupa. E quando Ele nos dá toda, vamos dizer assim, todas as dicas, né? E Ele nos leva a esse lugar. Quando Ele entra na nossa vida, o Espírito Santo, Ele começa a fazer, trabalhar em nós. Você vai caminhar assim, desse jeito, dessa forma. Você vai trabalhar as suas vestes assim. E Ele começa a te dar pessoas, Ele começa a te dar vidas, Ele começa a te dar recurso. O recurso faz parte. Ele começa a te dar uma sabedoria. Ele começa a te dar força. Ele começa a te dar saúde física. Porque Ele é o que prepara a noiva para encontrar com o noivo. Então esse tema, enchei-vos do Espírito, não é porque está lá em Efésios 18, Efésios 6,18, né? Enchei-vos do Espírito, apenas para mim, ser cheio do Espírito. Mas é para mim servir. Se essa roupa, se construir essa roupa, são os atos de justiça e a compaixão de Jesus, não está apenas em mim. A minha responsabilidade é caminhar em santidade, é buscar santidade, mas algo que eu preciso compartilhar, que eu e você precisamos compartilhar. Compartilhar o quê? O que nós recebemos dele. Em 1 Coríntios 12, que ele derramou, ele fala sobre os dons do Espírito, os ministérios e operações, que são o serviço. Então ali está os dons. Os dons é para quê? Para aperfeiçoar. Os dons do Espírito, ele veio para nos servir, para que nós servimos com os dons. E os ministérios, que são 5 os ministérios, também são para servir. E as operações, o serviço, é para o corpo, é para todos. Em algum lugar eu tenho que me encaixar, em algum lugar eu tenho que fazer algo, em algum lugar eu tenho que construir essas vestes. Aqui a gente tem vários trabalhos, várias frentes de trabalhos, dentro, fora, para servir quem? Ao corpo. E quando você vem e é servido, você passa o quê? A servir as pessoas. Você passa a se entregar pelas pessoas, a fazer aquilo que você recebeu. Eu fui tratado nessa casa. Eu cheguei bem acabadinho. Eu fui tratado, eu fui amado, fui cuidado. Até era risada aqui, acabadinho, né, pastor? Mas Deus, Ele vai preparando, Ele vai nos adestrando, Ele vai
Ele vai dando serviço porque Ele confia em mim e em você. Porque Ele confia em você. Existem muitas coisas que precisamos fazer. E digo mais aqui. Eu estava sentado ali, a Isa estava adorando, e eu vi assim, uma vez assim uma palavra. Muitos vão chegar aqui, muitos vão ser enviados e vão sair. Então se prepara, você que está aí. Você pode ser um que vai sair, vai ser enviado. Não vai ficar sentado nas cadeiras aqui, de domingo a domingo, não. Você vai ser enviado, vai para a rua, para as nações, vai para os lugares aonde você vai ser movido pelo Espírito Santo. E vou falar para você, não fique com medo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não esquenta, ele não liga mais para as coisas. As coisas dessa terra não faz muito sentido para ele. São ferramentas que o Senhor nos dá. Se você tem um bom carro, é uma ferramenta. Carro hoje não é mais luxo, é necessidade, não é verdade? Mas ele é uma ferramenta para você usar ele. Lembro uma vez que eu estava sem carro, fui fazer uma viagem, o pastor Carlos emprestou o carro dele. Quem é que presta um carro para alguém? Fazer uma viagem, eu fiquei 15 dias com o carro dele. Nem sabe o que eu fiz com o carro dele, dei uns cavalinhos de pau. Aí dava medo de dar o cavalinho de pau e cair as rodas, né? Brincadeira, gente, mas deixa eu falar uma coisa. Para que o Senhor te deu? Então o Senhor Ele nos dá, o Senhor Ele nos leva a esses lugares, sem medo. Quando você é cheio do Espírito, você não tem medo. Dá uns friozinhos na barriga de vez em quando, porque os desafios são grandes e você às vezes sim, dá uns friozinhos, né? Mas você pisa firme e fala, Senhor, estou firme. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor disse, está dito, acabou. Eu vou pôr o pé. Eu vou pôr o pé. E o Senhor te deu talentos. Quais os talentos que você tem com as suas mãos? Eu quero contar assim. Não estava na minha anotação aqui, mas eu sinto contar algo assim. Toda honra e toda glória para o Senhor. E eu orei hoje, falei, Senhor, eu não quero falar de mim, não quero falar, eu não quero engrandecer nada, não quero que eu seja visto algo assim, não, eu vou falar um testemunho para trazer algum impacto. Eu quero trazer um testemunho aqui que eu vivi para dar um ensino para vocês. Eu sei que muita gente tem os dons com a mão, faz coisas, né? E uma vez eu estava passando na frente de uma casa, era perto da minha casa, e eu servia na igreja, a parte da tarde, de manhã, eu tinha que construir minha casa. E eu construí minha casa lá sozinho, fazia as coisas tudo sozinho. Enfim, eu trabalhava quase 24 horas. E aí, eu passando assim, e o Senhor falou assim para mim, pinta o portão desse homem aí. Falou assim, né? Eu veio no meu espírito, pinta o portão desse homem. Aí eu olhei um portãozão fechado, tudo enferrujado, um portão grande e um portão pequeno, de elevação. Eu falei, Senhor, pintar o portão, eu tenho tempo de estar pintando o portão dos outros. E aí fui embora, passei, cheguei em casa, que me incomodou. Aí voltei lá. Aí bati palma e falei assim. Aí saiu lá, nem sabia o nome dele, era meu vizinho, assim. Não tinha muito contato com ele. De frente, assim, na época. E eu falei assim para ele assim, escuta, eu vim aqui porque o Senhor falou para mim pintar o seu portão. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, pintar o portão? O Senhor falou com você? Falou. Aí ele olhou assim e falou assim, ele está precisando, né? Eu falei, ele está precisando de ser lixado e tá feio o negócio. Aí ele falou assim, cara, eu tenho tudo aí, eu tenho a tinta, tenho o compressor, tenho tudo. Eu só não sei pintar. Eu falei, então sou Joe que vai pintar, né?
E aí chegou ali, passou uns dias, acertei com ele, falei, ó, seguinte, pelo menos lixar você vai lixar, tá? Que eu não tenho tempo. Ele falou, não, lixo, beleza, e ficou todo animado. E aí eu fui, aí estou lá pintando, ele lá me ajudando, estou lá com a pistola. E de repente eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que conversar com esse homem. Aí eu falei assim, ô Luiz, ó, o senhor mandou vir pintar esse portão. O senhor tem algo para me dizer? Aí ele falou assim, cara, eu sou um desviado. E ele começou a chorar. Eu sou um desviado. E aí eu entrei. Eu falei assim, quem está fazendo isso aí por você é o Senhor. Porque Deus te ama. Ele quer que você volte para a casa dele. E enfim, pintei ali. Passado-se uma semana, eu estou fazendo um muro na minha frente, sei lá o que estava fazendo, e ele passou com um somzão alto, de um louvorzão de pá. Aí ele parou o carro, ele era muito doidão, sabe? Aí ele desceu e falou assim, cara, eu já marquei minha passagem, esse ano eu vou lá no Gideões, porque a mãe dele era cristã, era assembleana, né? E ele era assembleano e já estava desviado uns 8 anos. O que o Senhor te deu como talento? Ouvir a voz do Espírito para servir alguém. O que o Senhor te deu de intelecto, de inteligência, de sabedoria? O que Ele te deu para fazer? O que Ele te deu os recursos para você poder abençoar a vida? Vou contar mais umas. Essa não foi a favor de mim, mas foi por mim, vamos dizer assim, né? Uma vez eu ia fazer uma viagem. Eu ia num encontro profético. E eu ia levar uns meninos da casa. Eu tinha que levar só uns maiores, né? Não podia levar os menores, acabei levando os maiores. Os meninos acima de 12, de 11, 10, 11, 12. E os pequenininhos ficou. Aí ficou para mim levar 5. E aí, encontro profético é um encontro profético que acontece todo ano na MCM. São 4 dias. E lá em Trindade, Goiânia. E aquele ano vinha as meninas dos olhos de Deus do Nepal. O pastor José que estava trazendo, foi em 2017. E aí o pastor estava trazendo, e aí eu falei, cara, isso vai ser uma coisa legal. Vamos levar os meninos, né, para conhecer, a gente conhecer as meninas, tirar foto e tal. Enfim, ver esse trabalho de perto também. Só que a gente não tinha recurso, né? Aí eu falei com o pastor Dinho, ele me arrumou o quinhentão. Aí eu vou contando as histórias. Eu estava lá um dia na igreja, aí chegou um irmão e falou assim, Pastor Plínio, ele era um cadeirante. Eu falei, opa, beleza? Ele falou assim, ó, eu tenho 150 para te dar. Aí eu falei assim, para mim ou para quê? Ele falou, é para os meninos, toma aí. Aí eu falei, isso é para viagem. Já tinha 650. Aí um pastor, um amigo nosso, me deu 100 e fez não sei o quê. E assim, foi juntando dinheiro e nós fizemos uma viagem, locamos uma van junto com o pessoal aí. Aí fizemos todo, né, o levantamento do dinheiro. E aí tinha dado 1.800 na época, quase 1.900. Por aí eu tinha arrecadado 900 e pouco. Era viagem, dormir lá, fizeram tudo pra gente de graça lá, praticamente, a comida. E, enfim, eu sei que deu 1.990, com ida e volta. E aí eu tinha 900 e pouco, já tinha feito o cálculo. Aí deu aquele desespero, sabe? E agora? Nós não conseguimos dinheiro. Aí eu peguei milão, eu tinha milão. Eu tinha uma reservinha lá, milão. Falei, vamos embora. Fomos embora. No dia que eu estava voltando, um irmão me procurou, eu não estava na igreja no domingo, e queria falar comigo.
Aí o pastor me deu o meu telefone. Quando foi na segunda-feira, que eu estava já em Campo Grande, ele me manda uma mensagem e fala assim: pastor, eu tenho R$1.000 aqui que eu vou ofertar na sua vida. Quem que ouviu a voz do Espírito? Ele. Não é verdade? Deus não deve nada para ninguém. E os meus milão voltou, né? Graças a Deus. Porque estava precisando. Você tem milão aí? Deus já te falou alguma coisa? Hã? Deus está falando nessa noite. Você tem milão? Não estou pedindo dinheiro aqui não, gente. Só estou dizendo. O que você tem aí de recurso? Porque se Deus te deu um talento, ganhar dinheiro, fazer recurso, render, vem dele, vem do Espírito Santo. Não vem da força do seu braço, não vem da força do meu braço, não vem daquilo que eu tenho. Daquilo que eu tenho, que eu acho que eu tenho alguma coisa, eu tenho de Deus, é do Senhor. Então, nessa noite, quero dizer para você algo que você possa fazer na direção do Espírito Santo, amém? Então Ele te dá dons, talentos, capacitação. Enchei-vos dele, é fazer com que a obra do Senhor caminhe. Temos muitas pessoas para ser alcançadas nessa cidade, nessa nação, em outras nações. O recurso que você, a oração, um tempo que você escuta uma pessoa, sabe? Se quer escutar alguém, pede para o Espírito Santo: Senhor, eu quero escutar hoje alguém. Tem alguém que necessita da minha voz. Tem alguém que necessita do meu conselho. Alguém precisa do que eu carrego. Alguém precisa ser tocado pelo aquilo que eu carrego, pelo aquilo que eu recebi, pelo aquilo que eu já sou cheio. Eu não sou cheio para mim, eu sou cheio para servir. E a compaixão de Jesus não é olhar para mim. A compaixão de Jesus é olhar para o que Ele olha e fazer a sua vontade. Esse dia eu estava orando e recebi no meu espírito uma alegria de Deus, uma intensidade muito grande, forte. Sabe assim, o ano 2024 passamos por uma forja, né? Não é o filme A Forja, não, é a Forja de Deus, né? Passamos por uma forja e fomos provados. E algumas provações eu e você não vencemos, para Ele nos mostrar quem Ele é. Em algumas situações eu e você não vencemos, para mostrar quem Ele é. Como Ele mostrou para Jó, quando Ele conversa com Jó, e Jó viu ali: o Senhor tem razão. O Senhor tem razão em tudo. O Senhor tem razão. Então, muitas aprovações esse ano você não passou, você não conseguiu vencer. Mas não fica triste. Ele estava te forjando. Sabe aquela situação na sua vida que não aconteceu? É para você dizer para o Senhor, ir aos pés do Senhor e dizer assim: o Senhor tem razão. Eu me sujeito debaixo da tua vontade, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão, sabe por quê? Porque Ele quer nos levar esse ano a esse lugar mais alto, a um lugar mais alto. Eu estava orando e veio fortemente. Há um avanço em várias áreas: financeiro, espiritual, crescimento.
É algo que virou uma chave. E faz assim, tem 20 dias que isso aconteceu. Uma visitação do Senhor, da presença. E veio forte isso. Há um crescimento, há um desenvolver nesse ano, há um caminhar mais profundo nele. Há um lugar onde você vai entrar. Quanto mais você entrar profundamente, enchendo do Espírito, indo para cima, como diz assim, indo para cima mesmo, haverá um avanço, um crescimento. E você que estava no seu financeiro, vai romper algo extraordinário. Sua vida espiritual. E no crescimento. No crescimento. Eu sei que alguns tiveram sensações ou recebeu isso do Espírito por esses dias, porque virou uma chave. Quando eu escrevi isso aqui, quando eu estava escrevendo isso, porque eu já havia me esquecido um pouco disso. Quando eu comecei a orar, eu falei, vou aqui parar minha cabeça e vou começar a orar para ver o que tem para essas primícias. E Deus começou a me lembrar dessa visitação. Sabe por quê que Ele está fazendo? Há um tempo profético, há um romper para a igreja. Lugares aonde nós vamos alcançar, vamos avançar por esse tempo. E quando se fala financeiro, espiritual, crescimento, quando fala isso, não é para você só pensar nas viagens, só pensar em muitas coisas, não. É um comprometimento com o reino de Deus. Feche seus olhos um pouco. O Senhor já te prometeu? O que Ele tem falado nesses últimos dias? Pega essa palavra, o que Ele falou nesses últimos dias. Não desanime. Não perca o foco. Não deixe o vento levar. A semente que foi lançada, a semente do Espírito Santo, o próprio Senhor que falou com você. Eu sei que Ele está falando nesses dias. Desde o ano que virou o calendário bíblico, o ano bíblico, Ele está movendo no meio da igreja. E o que eu senti nessa hora, o que eu senti agora, um avanço do Senhor. Rabassone, ribassone, lendere manao, scendere manaranasu. Sopra vento do Espírito, não é mais o velho, é o novo, remanasu. Yendere manara. É a vez da igreja, é a vez do seu povo, remanassondere. Chegou a nossa hora. Ridire bará, maranassondere. Chegou a nossa hora. Há
um vento que sopra do Espírito. A alegria dele são os dias de alegria do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da presença dele. Essa noite é um romper, essa noite é sim, sim, Senhor, é um romper. Oh, Derema, sopra, Senhor, o vento do Espírito, Ramana. Há uma alegria do Senhor. Há o crescimento dele nesses dias. Ele está fazendo na sua casa, ele está fazendo no seu lar, ele está fazendo na sua família, ele está fazendo nas suas finanças. Ele está dando crescimento, crescimento nesses dias. São dias de crescimento. Como estamos alargando as fronteiras nesse lugar físico, ele já alargou as fronteiras espirituais. Move-se, move-se, Senhor. Sim, nós vamos mover na sua nuvem, como nós nunca movemos antes, Senhor. Como o Senhor falou e o Senhor está falando por meio dos seus filhos, dos seus homens de Deus, nesses dias, Senhor. Um pouquinho em línguas aí, se você canta. Você é esperança ao perdido. Você é esperança àqueles que não têm o Senhor. E quando eu falo perdido, não existe classe social. Nós não estamos falando de classe social aqui, não estamos falando de níveis intelectuais, não, nós estamos falando do perdido. O Senhor abre porta nessa noite. O Senhor abre corações nessa noite. O grande amor do Senhor está nesse lugar. A compaixão dele, o amor dele pelas nossas vidas. Sente esse amor, meu irmão. Como a Isa falou nessa noite, você pode chorar, derramar uma lágrima hoje, nessa noite. Derrama uma lágrima nessa noite, derrama uma lágrima nessa noite. Há um odre no céu. Salmos diz que há um odre no céu. Há um odre lá, tem um vidro lá, está sendo cheio das suas lágrimas. Quando você chegar lá no céu, tem esse vidro, um odre lá, está lá cheio das suas lágrimas. As lágrimas que você derramou, não foi por suas causas, sim, também eu creio, mas pelas causas do Senhor, de Jesus. Ele tem causas para ser feita nesses dias, nessa cidade, nessa nação, nas nações. Há esperança para quem tem um fôlego de vida. Há sim uma esperança para quem tem um fôlego de vida.
Espírito de Deus, Espírito de Deus. Há um som nessa noite, é a voz do Espírito Santo. Está falando com você no seu coração, porque você vem entregar nessa noite. Você vem entregar nessa noite. Você não vem receber, você vem entregar. Por isso Ele está falando com você. É no seu mais íntimo que Ele está falando. Ele está fazendo você lembrar de coisas que passaram. Mas quero dizer uma coisa para você. Estamos entrando no novo ano. É o ano onde você vai pôr seus pés e vai dizer: Senhor, eis-me aqui. O passado já foi. Temos uma missão a cumprir. Conte comigo, Senhor. Conte comigo, Senhor. Conte comigo, Senhor. Jesus, 2020, eu tive uma crise, eu tive uma depressão. Abri meu coração aqui para falar algo para vocês. Eu tive uma depressão, não foi por causa do Covid. Eu não tive medo nenhum do Covid, nenhum. Mas eu entrei numa crise de uma depressão, assim, eu senti algo que eu vivi no passado isso. Antes de conhecer Jesus, eu tive muitas crises de depressão. Mas em 2020, você é pastor, você cuida de vidas, mas eu tive uma crise. Durou-se alguns dias. E depois, passada essa crise, eu fui por, assim, Senhor, o que aconteceu? Ele falou para mim: você parou de levantar os seus altares. Os seus altares. Ele falou assim comigo: você parou de levantar o seu altar secreto. E eu era usado nos dons, orava por enfermo, era curado, entregava a palavra e vinha a resposta, recebia testemunho, era usado nos dons. E um dia eu preguei aqui numa quarta-feira, e foi um mover do Espírito muito forte. 2020, em julho de 2020, e o mover veio, o Espírito Santo tocou pessoas, e eu estava deprimido. Eu falei: isso não está certo, Senhor. Mas eu tinha abandonado a presença, a intimidade com o Senhor. Os dons é irrevogável, os dons Ele dá. Os dons é para você usar para Ele. Estou dando um alerta aqui. O secreto. E no automático você começa a fazer coisas, e você começa a fazer coisas, e você faz coisas, e dá resultado, e pessoas são tocadas, e você é usado porque você tem um dom, mas é o secreto. A presença do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Eu estava doente, cansado de trabalhar, de fazer,
E no automático você começa a fazer, e os resultados vêm, você vive dos dons. Você começa a viver dos dons, mas não da presença. Todo homem de Deus, ou homem que está a serviço, ou qualquer um de nós que estamos aqui, qualquer pessoa, se não tirar o tempo com o Senhor na presença, enchei-vos do Senhor, corremos risco, às vezes nem pecar, mas de entrar num automático, de fazer tudo automático, tudo para o reino de Deus automático. E aos olhos das pessoas, você está bem, porque você está fazendo, mas e lá dentro? Quis abrir isso aqui, eu não ia falar isso, porque assim, mas o Senhor incomoda com isso. Eu não procurei um médico, eu não procurei um psiquiatra, não procurei uma psicóloga. Eu sei os caminhos, eu aprendi o caminho. Eu vivi esse caminho. Eu falei, não, Senhor, não. Eu rejeito isso. E o Espírito Santo falou, você saiu da presença do Senhor. Levanta o seu altar. Permaneça fortalecendo o seu altar. Esse é um altar secreto. Não é monte, não é aqui, é o seu altar secreto. Vou repetir, não é monte, não é aqui, é seu altar secreto, é você e ele. Porque ali, meu filho, ali você fala o que você quer e você ouve o que você não quer. Porque com Deus é assim, Ele moe a gente. A melhor prensa que tem é o Senhor. A melhor prensa é Ele. Quando Ele pega a gente e fala assim, ó, agora eu vou te moer. E aí você vê que eu sou meio tímido assim, né? Quando eu estou com o microfone parece que ativa algumas coisas. Eu fico meio doido e tal. E eu fico meio agitado. E quando eu estou na presença do Senhor eu começo a agitar. E Ele também ele agita comigo. Um homem, para ficar de pé, ele precisa ter seu altar secreto. Um homem, para permanecer, ele tem que ter o seu altar secreto. O seu altar secreto. E aí eu falei, não vou. Eu não foi por orgulho, não. E aí veio sim a palavra do Senhor. Volte ao altar secreto. Passe um tempo comigo. Passe um tempo na minha presença. Uma coisa é levantar altares memorial. Tem o altar secreto e os altares memoriais, né? Abraão levantou 3 altares. Você sabe que quando ele, no terceiro altar dele, Deus tem um encontro com ele, né? Lá em Gênesis 15 diz: depois dessas coisas Deus promete um filho a Abraão. Altar secreto e altar memorial. O altar memorial você coloca lá com a sua esposa. Quem é casado, coloca lá com a sua esposa. Ora com a sua esposa todos os dias. Tem esse altar. Um pouquinho antes de sair para trabalhar, não sei como é que é a sua vida. Eu gosto de orar de manhã. De noite não é minha... Assim, eu gosto de manhã. Então a gente lê a palavra, ora junto. Altar memorial. Estabelecer altar. Porque quando o seu filho vê os altares que você levanta, que
que você coloca, que sua família vê, aqueles altares, todo dia, meus pais oram, meus pais estão ali. São altares que trazem memória na vida dos seus filhos. Como Abraão. Está escrito até hoje, os três altares que ele levantou. Antes de subir para o Egito, depois que ele desce do Egito. Está lá em Gênesis 14. Levanta altares. Fortalece a sua vida espiritual. São ferramentas na minha vida e na sua vida que precisamos praticar. Então, enchei-vos do Espírito. Ler palavra, ter os altares secretos. Ter diariamente a Bíblia como seu manual. Eu não gosto de ler muitas outras coisas, não. A não ser autores que são cristãos, né? Mas eu não leio outros livros, eu não sei isso. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia porque a Bíblia é assim. Você lê aqui, daqui 3 meses você lê a mesma coisa, o mesmo trecho e outra revelação. Porque ela se renova a cada dia. E livro você lê ele só uma vez, né? Nunca mais você lê. Mas eu falo para você, leitura, palavra. Enchei-vos do Espírito, palavra. Estar envolvido com o corpo. Jejum. Uma ferramenta preciosíssima. Oração em línguas. Uma ferramenta preciosíssima. Hábitos de orar em línguas. Eu oro pouco. Já orei mais. Já orei muito mais. Mas eu sei que é uma edificação pessoal. Ela trabalha, né, dentro de você. A voz do Espírito. A voz do Senhor. Porque orando com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Orando com toda oração e súplica no Espírito. Oração no Espírito são várias coisas. Mas eu quero pegar esse gancho da oração em línguas. Orar em línguas. Interceder, mas orar como edificação, um tempo com o Senhor. Eu queria chamar aqui o louvor. Você precisa de ferramentas. E essas ferramentas para edificação da sua vida, ela precisa ser pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito para ler a palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito para fazer o que Ele chamou você para fazer. Enchei-vos do Espírito para servir o outro. Enchei-vos do Espírito para fazer o que for nessa terra. O que Ele te chamou como propósito. E você nasceu para um propósito. Ninguém nasceu aqui fora do propósito. Ninguém nasceu aqui fora do tempo. Ninguém nasceu fora de um propósito. Todos nós somos chamados para um propósito. Quando você colocar na sua casa um altar com a presença do Senhor, um altar secreto que só você e Ele. No altar secreto só entra eu, a Cris lá não entra. Eu fecho a porta. Fala ser egoísta, né? Cara, ela tem o altar dela secreto. Aí ela chora lá, vira um rolo, e eu também choro. Aí 2 chorão. Aí você imagina 2 chorão dentro da sala.
Aí não dá, né? Então eu falo assim, você tem o seu tempo, eu tenho o meu. Altar secreto. Eu preciso do Espírito Santo, e ela também. E todos nós precisamos. Então, precisamos estar nesse lugar. Queria que você ficasse de pé. Sabe quem que vai nos preparar para encontro com Jesus? É o Espírito Santo. Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa ou a noiva dizem: vem. Dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Então quem está preparando você? É o Espírito Santo. Então esse tema, enchei-vos do Espírito, deixai o Espírito vir. Falar assim: vem Espírito Santo. Não instigai o Espírito Santo, não entristecei o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: não entristecei o Espírito Santo, deixai vir o Espírito Santo. Como Deus nos ama. Primeiro Ele dá o seu Filho, e a porta é a entrada, é a cruz, é reconhecer que Jesus morreu no madeiro e foi ressuscitado ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. E o próprio Pai fala assim: agora eu libero da minha parte o Espírito Santo, que vem de mim para trabalhar nos meus filhos, para o aperfeiçoamento dos meus filhos. Então, o que nós temos que fazer é deixar o Espírito Santo, é deixar Ele fazer, é receber essa unção que foi nos dada, esse amor do Senhor que foi nos colocado dentro de nós, o Espírito Santo. Mas eu preciso ter essa atitude de deixar Ele me governar, de não rejeitá-lo. O seu lugar que você vai encontrar lá todos os dias, um tempo com o Senhor, o seu lugar secreto. Porque nós temos o dia a dia, o trabalho, o fazeres, e toma o nosso tempo, e toma a nossa mente, e toma a correria. Mas esse período você e eu precisamos ter. Senão fica tudo no automático. E o automático é um risco, é um perigo. É um perigo. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu queria, como um ato profético, que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, como um ato profético de uma decisão. Eu vou, para todos, eu vou intensificar meu altar. Ou ainda não tenho esse altar secreto. Queria que você viesse aqui. Nós vamos orar com você. Eu também preciso dessas orações. Eu preciso intensificar meu altar. Intensificar o seu altar secreto. Ou começa a construir o seu altar secreto na sua casa. Separa aquele quarto. Você sempre fala assim: eu tenho um quarto da bagunça. Arranca a bagunça e coloca esse quarto como um quarto secreto. Porque às vezes você precisa estar sozinho. Você e o Senhor. São coisas que o homem não consegue te auxiliar ali naquele momento. Esse altar, ele é um altar para que você entre nesse lugar. E com o Senhor, é com Ele. É com Ele. É com Ele. É com Jesus. É com o Senhor. É com o Espírito Santo. Lance nessa noite as suas sementes. Dias como esse são dias que você lança as suas sementes. Eu gosto de falar muito de semente, porque a semente, ela cai na terra, depois ela nasce, ela cresce e dá seus frutos.
Quantas pessoas nas primícias receberam sementes de fertilidade. Os pastores podem ir orando. Ajuda. Pode ir orando, pode pôr suas mãos. E a semente, elas são lançadas nos corações. Quando você vem aqui e lança semente nesse altar, o Senhor não nega os seus frutos. O Senhor não nega os seus frutos. O Senhor nos dá os frutos do Espírito Santo. Ele já nos deu o Espírito Santo. Ele já nos abençoou com o Espírito Santo. Senhor, nessa noite eu quero apresentar essas vidas em corações, Senhor. Corações aqui, Senhor, que lançam suas sementes diante do Senhor. E que o Senhor libere os seus frutos. Libera os seus frutos, Senhor. Para esse ano, Senhor, de 2025, a qual o Senhor tem preparado uma grande colheita. E aqui estão os seus filhos, Senhor, se preparando para essa grande colheita. Há uma grande colheita nesses dias. Nesse ano, uma grande colheita. A renúncia que alguns estão fazendo nessa noite, abrindo mão de coisas, abrindo mão de algo que tem roubado a sua presença. E eu peço nessa noite, Senhor, coloque as tuas mãos e vem sobre cada vida aqui, Senhor, fortalecendo eles na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor tem nos céus, aquilo que o Senhor tem reservado nas tuas mãos aos seus filhos, que sejam liberados nesses dias, que sejam, Senhor, colocados nos corações nesses dias. Um caminhar com o Senhor, ao ouvir a voz do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, para podermos prosseguir. Uma grande colheita, uma grande colheita está por vir. Shereo de Abao Maha